Olá! Para organizar as suas finanças, você não precisa ser bom ou boa em números, ter planilhas, baixar aplicativos. A verdade é que existem alguns segredos que eu descobri quando comecei minha organização financeira e que também vão te ajudar a organizar as suas finanças e assim conquistar a sua liberdade financeira. Eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. E neste vídeo eu quero falar sobre os sabotadores das suas finanças, sobre os sabotadores das nossas finanças, tá certo? Então te convido, vem comigo. A primeira orientação que eu quero trazer aqui, o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você e que você pode colocar em prática, é para que você invista em educação financeira, invista em conhecimento para você saber, para você aprender a organizar as suas finanças e aplicar no seu dia a dia, nas suas rotinas diárias, os fundamentos da educação financeira, que vão te possibilitar construir liberdade financeira. Então, quando você investe em educação financeira, você aprende estes fundamentos e começa a viver estes fundamentos, começa a colocar em prática nas suas rotinas. E assim você vai perceber que são hábitos simples que você vai inserir nas suas rotinas diárias e que vão fazer muita diferença na forma de você organizar, na forma de você monitorar as suas finanças e vão permitir que você consiga conquistar a sua liberdade financeira. Então, um dos sabotadores das nossas finanças é o fato de você achar que é desnecessário investir em educação financeira, é o fato de muitas vezes você achar que já sabe tudo sobre educação financeira, que você tem as suas finanças organizadas. E eu falo isso porque isso já aconteceu comigo. Eu tenho formação em ciências contábeis, em administração, e sempre achei que eu tinha as minhas finanças organizadas, que eu dominava os fundamentos da educação financeira. Quando, na verdade, eu até não era uma pessoa endividada, porque eu sempre tive como costume não comprometer mais do que aquilo que eu ganhava, mais do que meu salário. Então, eu sempre tive como costume não gastar mais do que eu ganhava. Este era a prática, né, o fundamento que eu colocava em prática. Então, não ter um caixa negativo, digamos assim, né, no sentido de não gastar mais do que eu ganhava. No entanto, eu não economizava, eu não poupava, eu não tinha uma poupança. Quando eu comecei a ter uma renda melhor, ao invés de eu poupar, eu acabava consumindo em algo desnecessário. Então, muitas vezes eu consumi por impulso, consumi em algo que não era necessário naquele momento e que não fazia diferença na minha vida porque não era prioridade. Aliás, eu não tinha definido as minhas prioridades. Eu tinha muitos projetos na gaveta, eu tinha muitas coisas que eu queria fazer, que eu queria realizar, mas que nunca tinham saído do campo das ideias, né? Então, nunca tinha chegado a fazer parte de um planejamento, porque eu nunca tinha definido isso como sendo prioridade na minha vida. Então, a ideia de você investir em educação financeira, ela te permite que você, primeiro, elimine esse sabotador, né? Que você entenda que quando você faz um investimento em educação financeira, é porque você percebeu a diferença, que você percebeu o quanto entender de educação financeira vai mudar a sua vida. E que investir em educação financeira vai te possibilitar virar esta chave, perceber o que de fato é importante para você. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, para pensar o quanto a educação financeira
é importante na sua vida. Se você ainda não fez, eu te convido a refletir sobre isso, porque muito pouco se fala a respeito dessa questão. As pessoas acham que o fato delas terem uma formação, o fato delas terem uma boa renda, faz com que elas não precisem de investir em educação financeira. Então, a partir do momento que você começa a entender quais os fundamentos da educação financeira, o que elas te possibilitam, que reflexões a educação financeira te leva a fazer, a partir daí você começa a entender a importância de você entender e praticar os fundamentos da educação financeira, porque a educação financeira ela pode te ajudar a viver de uma forma mais tranquila, ela pode te ajudar a ter liberdade financeira, a ter equilíbrio nas suas finanças. Então, se você tem passado por dificuldades financeiras, com dívidas, com falta de dinheiro no final do mês, está na hora de você construir uma nova realidade. Uma nova realidade que conhecer, investir em educação financeira vai te permitir virar essa chave e entender a importância de você ter uma reserva de emergência, a importância de você aprender, de você colocar em prática, praticar aí o hábito de poupar. Então, outro sabotador das tuas finanças é o fato de você não achar que não precisa ter um planejamento financeiro no papel, um planejamento financeiro onde você refletiu sobre, onde você considerou as possibilidades. Muitas pessoas acham que um planejamento está na cabeça, né? Quando na verdade o planejamento é aquele que você colocou no papel, que você definiu estratégias, que você refletiu sobre ele, que você identificou as suas prioridades, que a partir dessas prioridades você definiu os seus objetivos. Então, o outro sabotador das suas finanças que eu quero que você reflita agora é o fato de você não ter um planejamento financeiro. Esse também pode ser um sabotador das suas finanças, porque ter um bom planejamento financeiro é importante para você manter as suas contas em dia, para você utilizar o seu dinheiro com mais qualidade e com mais responsabilidade. Então, se você ainda não tem um planejamento financeiro, é hora de você mudar esta realidade, de você construir o seu planejamento financeiro, o planejamento financeiro da sua família, das pessoas que fazem parte aí do seu grupo familiar e que compartilham contigo ou que dependem da mesma renda. Então, procure criar metas, defina com clareza os seus objetivos, dando um prazo para você realizar, mensurando esses objetivos, objetivos que sejam possíveis de você alcançar, de você atingir. Então, este é o primeiro passo aí para você colocar o seu planejamento financeiro no papel. Separe esses objetivos também por ordem de prioridade, aquele que você quer alcançar primeiro, também por ordem de tempo, defina objetivos de curto, de médio e de longo prazo. A partir dessa lista, você vai conseguir se planejar financeiramente para atingir todos os objetivos. Uma outra questão que é importante aqui é que você não defina e não tenha de cara 5, 6, 10 objetivos, né? Comece com 3 objetivos, né? Se possível 1, 2, mas 3 objetivos é um número bom aí para você conseguir dar conta, para você ir alcançando, né? Definindo estratégias para alcançar esses objetivos. O terceiro sabotador das nossas finanças é não termos o hábito de economizar. Então, quando nós não economizamos, este comportamento
faz com que a gente não tenha uma vida financeira saudável. Então, por isso, o fato de não economizar é um sabotador das nossas finanças. Gastar excessivamente, comprar por impulso, estourar os limites do cartão de crédito, entre outros hábitos do nosso dia a dia e das nossas rotinas, são hábitos ruins e que podem nos levar a comprometer a nossa renda e podem nos levar à desordem, ao descontrole financeiro. Então, quando a gente tem esse hábito aí de não economizar, quando a gente não economiza ou quando a gente não tem o hábito de economizar, a gente pode ter uma vida financeira cada vez mais comprometida e com isso, ao longo do tempo, isso pode também nos adoecer, pode comprometer o nosso emocional, né? Pode comprometer, enfim, a nossa saúde. Então, procure manter o hábito de economizar no dia a dia, pesquise preços, peça desconto, compre aquilo que realmente você precisa, dê atenção aos gastos extras, controle, monitore esses gastos extras, abandone os gastos desnecessários, então identifique quais são os gastos desnecessários que você eventualmente tenha lá no seu orçamento e elimine esses gastos aí da sua rotina, do seu dia a dia, enfim, cuide das suas finanças, porque economizar é a chave para você ter finanças saudáveis, para você ter as suas finanças organizadas, tá certo? O quarto sabotador é você não monitorar os teus gastos. Então, aqui a minha orientação é para que você mantenha o controle do seu dinheiro, identifique para onde está indo cada centavo aí que entrou no seu orçamento, cada centavo de receita que você teve aí durante o mês. Então, converse, discuta isso no seu grupo familiar, deixe claro para o seu grupo familiar, faça com que todos participem desse momento de discussão, para que vocês consigam olhar para o mesmo alvo, né? Olhar para o mesmo horizonte, ter em mente objetivos do grupo familiar, que sejam próprios do grupo familiar e que todos percebam a importância. É claro que também é necessário vocês considerar as individualidades de cada um dentro desse processo. Então, ninguém consegue fazer sacrifício direto o tempo todo. Então, isso também é algo que a gente precisa ter em mente, né? A ideia de que todos do grupo estão alinhados a partir de um propósito, a partir de algo que é importante para o grupo, tá? Não que uma pessoa julgue que é importante e saia ditando ordem, né? Saia ditando aí estratégias, enfim, ações que todos têm que fazer e as pessoas não estão entendendo por que aquilo é importante. Então, acompanhe seus ganhos, acompanhe seus gastos mensais. Este é um hábito que muitas vezes costuma passar desapercebido aí no dia a dia, quando a gente está falando aí em organização financeira. Então, se você ainda não tem o hábito de acompanhar, de monitorar os seus gastos, é importante que você comece esse processo, que você ajuste esse seu comportamento e monitore todos os seus ganhos, todos os seus gastos mensalmente, né? Então, definindo aquilo que é prioritário, aquilo que não é prioritário, aqueles gastos que você considera que são gastos desnecessários, que você muitas vezes faz, mas que você não consome, que você não aproveita, né? Então, organize o seu orçamento, porque isso é fundamental para você manter o controle, para você saber onde está indo as suas receitas, onde está indo as suas rendas, os seus ganhos. Se você não consegue controlar os seus gastos de forma manual, você pode utilizar uma planilha de Excel, você pode utilizar um aplicativo, enfim, identifique qual é a melhor forma para você, aquela que é mais confortável, que não te exige muito, que não vai fazer com que você gaste muito tempo aí tentando aprender uma forma para controlar, para monitorar os seus gastos. Então,
Procure um instrumento, né, uma forma de controle que seja fácil para você utilizar no seu dia a dia e que não comprometa muito esta atividade de monitoramento de controle, porque daqui a pouco tu começa a pegar uma coisa muito complexa e que vai te desmotivar a manter o controle, a manter a sua organização financeira. Então, veja aquela que melhor se adequa aí à sua possibilidade, ao seu dia a dia. O importante é você não deixar de fazer este monitoramento, este controle, tá bem? Tá certo? Então, dessa forma, você vai conseguir mudar este comportamento, né, em relação ao seu dinheiro, ter uma vida financeira mais tranquila a partir do momento que você consegue monitorar os seus gastos, monitorar os seus ganhos. Isso é muito importante aí para a sua organização financeira. O quinto sabotador é o fato de você não quitar as suas dívidas e de você continuar comprando a prazo, de você continuar fazendo parcelamentos. Então, este também é um sabotador das nossas finanças, da nossa organização financeira. Então, ficar endividado e não conseguir honrar os compromissos financeiros é um medo que a gente tem, é um medo que muitas pessoas têm. E muitas pessoas já se encontram nesse processo, já se encontram endividados, né? Exatamente porque não cuidaram e acabaram consumindo muitas vezes algo que não precisava naquele momento, ocuparam o limite do cartão de crédito, fizeram pagamentos em boletos e aí isso virou uma bola de neve e acabou saindo do controle. Então, por isso, não quitar as dívidas é um sabotador das nossas finanças, da nossa organização financeira. Porque, afinal de contas, ninguém gosta de ter dívidas, não é mesmo? No Brasil, hoje, mais de 67% da população está endividado. Então, nestas horas, muita gente acaba negligenciando a inadimplência, né? E acaba postergando a solução, a quitação das dívidas. Então, este hábito é altamente nocivo para quem deseja ter uma vida financeira tranquila, uma vida financeira saudável. Por isso, se você tem dívidas ou se você está inadimplente, procure organizar-se para quitar essas dívidas. E o mais importante, procure identificar que comportamentos te levaram a ficar endividados, que comportamentos te levaram a estar nessa situação que você se encontra de inadimplência, tá? Para que você evite fazer novas dívidas, porque daqui a pouco você entra em contato com seus credores, você negocia suas dívidas atuais, mas quando você vê que está tudo organizado ali, você acaba de novo, novamente, contraindo novas dívidas, assumindo outros compromissos, quando na verdade você nem precisava, e quando vê aquela dívida cresceu, né? Então você negociou uma dívida antiga, mas ao invés de não contrair novas dívidas, você fez novos parcelamentos, você assumiu novos compromissos financeiros e o seu volume de endividamento só cresceu. Por quê? Porque você não atacou aquele que é a raiz do problema, que é a forma de você consumir, que é o motivo pelo qual você se endividou. Então, resolva este comportamento, modifique, elimine, ajuste, enfim, resolva essa questão, identifique esta questão, o que te levou a ficar endividado e evite este comportamento. Procure criar estratégias para você não cair novamente nesse processo de endividamento. O sexto sabotador que eu trago aqui para compartilhar com você, o sexto sabotador das nossas finanças,
é a falta de motivação. Sem motivação, você não vai mudar a sua vida financeira. Então é preciso que você tenha um bom motivo para você economizar, um bom motivo para você poupar, um bom motivo para você guardar dinheiro. Porque do contrário, se você não tiver este motivo, você simplesmente não vai guardar. Era isso que acontecia comigo. Eu não tinha definido objetivos, eu não tinha definido prioridades, então eu não tinha motivo para poupar. Por isso eu não poupava, por isso eu não tinha o hábito de poupar. E às vezes eu até guardava algum dinheiro, mas na primeira oportunidade que tinha, eu gastava. Por quê? Porque eu não tinha um destino para esse dinheiro. Então pense em algo que você queira muito. Aí sim, você vai conseguir se organizar, você vai conseguir economizar, você vai conseguir estabelecer metas de gastos para você fazer sobrar dinheiro, para você poder economizar, para destinar essa sobra, para destinar este valor que você conseguiu economizar para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é prioridade para você, que você entende que é algo importante, que você quer muito e que você quer de fato conseguir atingir, conseguir alcançar. Então, defina para onde você quer destinar o seu dinheiro, porque se você não souber exatamente para onde vai o dinheiro, aquele dinheiro que você está guardando, que você está economizando, na primeira oportunidade que você tiver, você vai gastar. Então, é muito importante você ter esta motivação para valer a pena você abrir mão de alguns prazeres imediatos, de alguns prazeres do presente, né? Para você conquistar alguma coisa que é importante para você no futuro, alguma coisa maior, alguma coisa que realmente vale a pena. Então, só assim você vai conseguir economizar e vai entender que vale a pena esse sacrifício momentâneo, esse sacrifício imediato. O sétimo sabotador aqui das nossas finanças é aquela pessoa que é muito prestativa. Então, você ser muito prestativa também pode ser um indicativo de comprometer a sua organização financeira, de comprometer aí a sua tranquilidade financeira, de comprometer aí a sua possibilidade de conquistar liberdade financeira. Se você precisa, se você é essa pessoa que muito prestativa, você precisa então combater este comportamento. Porque o fato de você ser muito prestativo, muitas vezes você acaba tirando de você para ajudar os outros, quando na verdade você estaria precisando que alguém te ajudasse. Mas você acaba ajudando os outros pelo seu hábito de ser muito prestativo. Você nem pensa em você, você não pensa na sua família, você não pensa naquelas pessoas que dependem de você, porque você tem o hábito de ser prestativo o tempo inteiro com os outros. Então, este é um sabotador das suas finanças. Então, se você é daquelas pessoas que adora ajudar os outros, isso faz parte da sua índole, faz parte da sua essência. Destine um percentual das suas receitas para isso. A orientação é que você defina um orçamento para você se envolver aí com doações e tal, que é em torno de no máximo 10% se você consegue esse percentual. Mas se 10% já compromete o seu orçamento, veja um percentual que não comprometa o seu orçamento e que terminou aquilo, porque senão você vai acabar se afundando cada vez mais e isso pode ser um dos responsáveis aí pela sua desordem, pela sua desorganização financeira. Então, se você tem o hábito de ser prestativo e as suas finanças está desorganizada, tenha muita atenção, tenha muito foco nesse sabotador. Resolva esse sabotador, elimine este hábito e pense na ideia de você ter, então, uma parte do seu orçamento destinado para doações, destinado para você exercer aí esse seu hábito de ser
prestativo. Então, evite emprestar dinheiro, evite emprestar o seu cartão de crédito, o seu nome para alguém comprar, porque acontece que se a pessoa não tiver dinheiro, o que vai acontecer? Ela vai deixar de pagar e é o seu nome que vai para o Serasa, é o seu nome que vai negativar, enfim, é você que vai sofrer as consequências disso, porque você emprestou o seu cartão, porque você emprestou o seu nome para alguém comprar. Então, evite fazer isso se você estiver com as suas finanças desorganizadas. Este hábito só vai te ajudar a se afundar cada vez mais e não conseguir sair, porque você não consegue ter as suas finanças organizadas. Imagina se você empresta o seu nome, seu cartão para alguém comprar com ele e essa pessoa também não consegue pagar. Vai aumentar o seu problema, né, a sua desordem financeira. Então é muito melhor você reconhecer que precisa de ajuda, que você está precisando de que alguém seja prestativo contigo nesse momento, né, do que você continuar com este hábito e cada vez mais se afundar aí nas suas contas, tá certo? O oitavo hábito, o oitavo sabotador das nossas finanças aqui é o fato de muitas vezes você estar querendo só o básico. Ah, eu quero só o suficiente para eu viver. Ah, eu não quero muito luxo. Ah, luxo não traz felicidade. Esses papinhos aí que um monte de gente tem, né? De dizer assim, ah, dinheiro não traz felicidade. Ok, pessoal, só o dinheiro não traz felicidade, ok. Mas quando a gente tem dinheiro, a gente consegue consultar um melhor especialista, quando a gente tem um problema de saúde, quando a gente tem uma reserva financeira, quando a gente tem dinheiro, pelo menos quando a gente tem a vida da gente organizada e onde a gente tem uma reserva financeira, a gente tem dinheiro para comprar o medicamento que estamos precisando naquele momento. Ah, quando a gente tem dinheiro, a gente, em caso de doença, nós conseguimos manter o nosso padrão de vida, conseguimos manter a nossa qualidade de vida sem comprometer essa qualidade de vida, porque temos uma reserva que nos permite isso, né? Temos um capital que nos gera uma renda que nos permite isso. Então, esse papinho de querer só o básico, esse papinho de dizer que dinheiro não traz felicidade, é sim um sabotador da nossa organização financeira, é um sabotador das nossas finanças. Então, por que querer só o básico? O básico, provavelmente você já tem, né? Então, você precisa querer mais do que você tem. Então, afinal, você está aí com o celular, com o computador, talvez você tenha uma casa própria ou consiga pagar um aluguel para morar mais ou menos bem, né? Ou para morar o suficiente onde você está morando, tem acesso à internet. Então, isso já é o básico, né? E você tem que querer além daquilo que você tem. Claro, ser grato ao que você tem, claro, mas você tem que estar focado em alcançar os seus objetivos, você tem que estar focado em crescer, e aí você transcende, então, o básico. Então, isso talvez que você já tem hoje, seja o básico para muita gente, inclusive é o básico para você, tá certo? Então, se você está aqui me ouvindo, se você dedicou uma parte do teu tempo para ouvir este vídeo, eu te convido a refletir sobre a importância de você buscar além do básico, porque você tendo além do básico, você vai também ter possibilidade de ajudar pessoas que você ama, de você poder dar estudo para os teus filhos, de você poder dar qualidade de vida para as pessoas que você ama. E isso você não consegue pensando em só ter o básico. Então não é problema nenhum você querer ter dinheiro, não é problema nenhum você querer crescer, você querer ter além do básico. Então você diz que o básico é você ter saúde, você ter amor, você ter amigos. Isso tudo é importante, isso tudo você tem que priorizar, você tem que manter na sua vida, mas junto com isso,
você pode também querer crescer, você pode também querer ter suas finanças organizadas, você pode também querer ter a sua liberdade financeira, ter a possibilidade de ter mais tempo para conviver com seus amigos, de ter mais tempo para conviver com a sua família. E como que você vai conseguir ter esse tempo maior aí, dedicar esse tempo maior para essas amizades, para essa convivência? Tendo liberdade financeira. Como é que você constrói a sua liberdade financeira? Em algum momento da sua vida, você destinando parte da renda que você gera para conquistar a sua liberdade financeira. Então, não queira só o básico, porque só o básico não te permite muitas vezes você dedicar tempo da sua vida para curtir os seus relacionamentos. Não é pecado nenhum você querer ter além do básico. Entenda que esse pensamento vai te manter no mesmo lugar e é um importante sinal de que você vai continuar sem dinheiro. Então, queira mais que o básico, queira crescer, queira evoluir, queira destinar parte das suas rendas para construir a sua liberdade financeira, tá bem? O nono sabotador das nossas finanças, que eu quero que você reflita sobre ele, é o medo de tomar decisões. Se você sempre toma decisões com base no medo, com receio de que as coisas não vão dar certo, que você vai ficar com a sua vida financeira no mesmo lugar, então deixa o medo de não dar certo de lado, invista, busque um novo emprego, empreenda, busque alternativas para você mudar a sua realidade, para você evoluir. Analise as evidências, peça ajuda, busque informações, avalie se você pode, se você pode ou não tomar aquela decisão, se aquilo vai ser boa ou não para a sua vida naquele momento, se pode trazer ou não benefícios para você. Então, assim você vai tomar decisões mais assertivas e você vai poder mudar a sua vida, mudar a sua realidade e trazer benefícios também para aquelas pessoas que você ama, né? Você vai poder dar mais qualidade de vida para as pessoas quando você parar de tomar decisões com medo e você agir, você tomar decisões com base em informações, com base em conhecimento que você buscou e isso te fortaleceu, te deu mais tranquilidade para agir e para tomar decisões. O 10º sabotador das nossas finanças que eu trago aqui para compartilhar com você e te convido a refletir se isso faz ou não parte dos seus hábitos, é o fato de você não manter uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela é importante para que a gente consiga passar por momentos difíceis com maior tranquilidade, que a gente consiga focar naqueles momentos onde que depende mais do nosso envolvimento emocional, né, com mais tranquilidade, já que a parte financeira a gente consegue cobrir a partir da nossa reserva de emergência. Então, a reserva de emergência é para aquelas situações inesperadas, para aqueles momentos que nós não estamos contando, mas que eles podem eventualmente acontecer, como um desemprego, como uma doença pessoal ou uma doença de um familiar que muitas vezes a gente precisa diminuir o nosso ritmo de trabalho ou quem sabe não trabalhar para dar atenção para aquele familiar que está precisando de cuidado, né? Então, como é que a gente vai conseguir viver este momento, dar atenção, estar emocionalmente tranquilo se a gente tem um problema financeiro para resolver aí nessa situação, né? Então, a reserva de emergência nos permite a ter esta tranquilidade maior quando isso de fato acontecer. Então, o fato de você não ter uma reserva de emergência também pode ser um sabotador das nossas finanças. E, para finalizar aqui,
o nosso 11º sabotador das nossas finanças é o fato da gente não ter o hábito de investir, não ter o hábito de poupar. O tema investimentos ainda é um tabu entre os brasileiros e por isso muita gente não investe seu dinheiro, seja em renda fixa, seja em renda variável. Investir parte das nossas rendas é importante. Vai fazer com que quando a gente estiver lá na fase da aposentadoria, na fase da redução da nossa atividade de trabalho, a gente tenha uma renda passiva oriunda desse capital que a gente conseguiu investir ao longo da nossa vida. Então, invista. Destine parte das suas rendas para investimentos, né? E pense nesse investimento como algo de longo prazo, que você não vai mexer, mas que você vai acumular para que no futuro você possa ter uma renda passiva a partir daquele capital que você conseguiu investir. Então, esta pode ser uma alternativa que também vai contribuir aí para a sua liberdade financeira. O importante é que você consiga entender a importância que deixar de ter cada um desses 11 comportamentos que a gente trouxe aqui na sua rotina diária vai te trazer de benefício. Então, reflita sobre cada um desses 11 sabotadores, se você tem ou não o hábito, né, de praticar algum deles aí no seu dia a dia e que que esses comportamentos estejam interferindo aí nas suas finanças e resolva, ajuste esses comportamentos para que você consiga ter as suas finanças mais organizadas e consiga ter a sua liberdade financeira, tá certo? Então, coloque em prática estas orientações, identifique esses sabotadores, elimine esses sabotadores da sua vida, das suas finanças e me conta aí nos comentários os resultados que você está tendo, tá certo? Tchau, tchau, até mais.